Muito pouco pessoas percebem que a lei divina governa todas as ações e determina seus efeitos. Assim, o destino de cada indivíduo não é dirigido pelo acaso, mas segundo as causas que ele mesmo põe em movimento. Pela realização espiritual, cada circunstância da vida de uma pessoa pode ser cientificamente atribuída a uma causa específica ou a um padrão de causas. Mas por que a pessoa comum não percebe como a lei de ação e reação está governando sua vida? Ela acredita que o que vem a ela é, em grande parte, uma questão de acaso e destino. Ela costuma dizer: essa foi minha boa sorte, ou essa foi uma sorte infeliz. Não há sorte que não tenha sido criada antes, nesta ou em outras encarnações. E não há destino infeliz, exceto o que foi predestinado pelas próprias ações, aqui, no presente ou no passado. Às vezes, muitas vidas antes de entrar nos portais dessa vida. Essas causas autocriadas são o motivo pelo qual algumas pessoas nascem pobres, outras nascem ricas, alguns nascem saudáveis e outros doentes, e assim por diante. Caso contrário, onde está a justiça de Deus, se Ele fez todos os seus filhos iguais e depois destinou alguns a viver em circunstâncias favoráveis e outros em condições desfavoráveis? A lei de causa e efeito que rege nossas vidas é o que chamamos de karma. Karma significa ação e também significa os frutos ou efeitos de nossas ações. Esses efeitos, para o bem ou para o mal, são o que torna tão difícil para as pessoas mudarem a si mesmas ou as suas circunstâncias. Não há outra explicação para as desigualdades entre os humanos que não negue a justiça de Deus. E sem justiça, eu diria que não adianta viver. Se então os seus sucessos ou fracassos foram mais ou menos determinados por você no passado, não há remédio pelo qual você possa alterar as suas condições atuais? Sim, existe. Não há dificuldade que não possa ser resolvida, desde que você acredite ter mais poder do que os seus problemas e use esse poder para quebrar os seus impedimentos. Você tem que fazer o esforço científico necessário para ter o sucesso. O conceito típico de sucesso se concentra em ter muito dinheiro, mas o verdadeiro sucesso significa ter o poder de criar à vontade o que você precisa. O poder de adquirir as coisas que são realmente necessárias para a sua absoluta existência e felicidade. É importante, portanto, entender em que reside a necessidade real. Saber a diferença entre as necessidades e os desejos. Se a percepção das necessidades for reduzida, então as necessidades para uma vida feliz podem ser facilmente atendidas. O ideal de vida equilibrada é um caminho intermediário entre as ideias do Oriente e do Ocidente. O Oriente diz: medite em Deus, não importa o que você não tem. Eu, pessoalmente, acho que é muito extremo. E no outro extremo, o Ocidente diz: você deve ter um bom carro e uma casa bonita, roupas novas e tudo o que deixará confortável e o manterá entretido. Não importa se você pode pagar ou não. O luxo é a meta do Ocidente.
É um hábito. E a lei do hábito torna a pessoa presa aos seus modos habituais. Vida simples não significa pobreza ou consciência de pobreza. Existem pessoas destituídas cujas vidas são miseráveis. Esse não é o ideal de uma vida simples. Simplicidade significa estar livre de desejos e apegos e supremamente feliz interiormente. Requer uma mente magistral e uma vontade muito forte de viver com simplicidade. Não envolve dificuldades nem privações, mas a sabedoria para trabalhar e se contentar com o que você realmente precisa. Gastar dinheiro em coisas tolas, mesmo que você tenha meios para isso, é fraqueza. Pratique o autocontrole e reduza seus desejos a necessidades intencionais. E não viva além de seus meios. Essa é a primeira lição a aprender se você quiser ser uma pessoa próspera. Gastar menos do que ganha. Caso contrário, você nunca ficará satisfeito e feliz. Acima de tudo, mantenha o pensamento: minha felicidade é incondicional. Eu posso fazer sem nada. Mas, já que Deus me deu um corpo para cuidar, farei o possível para supri-lo com as necessidades adequadas da vida. Quão grandiosa e simplesmente vivem os santos da Índia. Possuem pouco. Eles são ricos além das riquezas dos reis. Toda a natureza começa a se sincronizar com eles. Sua completa satisfação interior é o que você deve criar dentro de si. Aprender a ser feliz com tudo que você tem. Claro, a vida moderna requer mais necessidades do que morar numa cabana de eremita. Mas em vez de carregar com você o apego a muitas posses pela vida, você deve cultivar o poder de adquirir o que precisa quando precisa. Se você não tem esse poder, você é pobre. Não importa o quanto você possua, sejam bens ou dinheiro. Mesmo Henry Ford ou um Rockefeller podem ser considerados pobres por esse padrão, porque as necessidades não consistem apenas em necessidades físicas. Nenhuma quantia de dinheiro pode garantir saúde ou felicidade. Prosperidade significa realização uniforme para o corpo, mente e alma. Imagine George Eastman, que inventou a Kodak. Ele tinha todas as coisas materiais que alguém poderia desejar. Pense nisso. Ele tinha luxo. Mas havia algo errado com a sua prosperidade. A razão pela qual a sua existência era intolerável para ele. Mas havia algo errado com a sua prosperidade. Razão pela qual a sua existência era algo intolerável. Consequentemente, ele acabou com sua vida. A felicidade nunca pode vir apenas de riquezas e posses. Jesus Cristo não tinha dinheiro, mas ele tinha a prosperidade ilimitada de Deus sob seu comando. Ele demonstrou isso muitas vezes, como na ocasião em que alimentou 5.000 pessoas com 5 pães. E mesmo quando a morte chegava, sua crueldade não conseguia tirar o que ele tinha dentro. No final, ele pensou primeiro nos outros. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Para ser totalmente próspero, você deve seguir o exemplo de Jesus e não de homens de negócios sem escrúpulos. Se você aprender a aplicar a lei divina da prosperidade, ela esperará por você. Esse é o caminho seguro.
é a única condição na qual você pode estar seguro nesse mundo. Essa riqueza nenhum ladrão vai poder roubar de você. E essa é a segurança que todos nós precisamos. A lei da prosperidade não pode ser manipulada pelo homem para sua própria vantagem egoísta. A operação dessa lei é controlada por Deus, e Ele não permite que suas leis sejam distorcidas ou quebradas arbitrariamente. Se o homem trabalha em harmonia com a lei divina do sucesso, ele recebe em abundância. Se por ações erradas ele interrompe o seu fluxo generoso em sua vida, ele se pune. Como você deve trabalhar em harmonia com os princípios dessa lei divina? Como você pode fazer isso? Em primeiro lugar, como eu disse, deixe para trás o desejo e o apego aos luxos. Desenvolva o poder da sua mente para que ela se satisfaça com coisas simples. Depois disso, diga: bem, minhas necessidades são apenas uma parte de minha responsabilidade. Tenho dependentes e devo cumprir as minhas obrigações com eles também. Pois bem, sustente sua família, mas nunca estrague seus filhos com muito dinheiro. A menos que você inclua o bem-estar dos outros em sua prosperidade, você nunca será idealmente próspero. Não me refiro apenas a uma doação desinteressada de dinheiro a pessoas necessitadas, mas a um esforço sincero para ajudar os outros a se ajudarem. Então você verá uma tremenda lei de suprimento em ação em sua própria vida. Não importa qual seja a sua situação, essa lei de colher o bem que você semear estará sempre com você para ajudá-lo. A maioria das pessoas pensa, antes de tudo, em si mesma e em ganhar dinheiro para satisfazer os seus próprios desejos. Se você fizer isso, mais cedo ou mais tarde será enganado. Em vez disso, você deve começar com esse pensamento em mente: o dever da minha vida é fazer os outros felizes. Seja motivado por como suas ações e planos podem beneficiar os outros. Em seguida, planeje os meios para atingir os seus objetivos. Para servir, você deve ter os recursos necessários. Se você ordenhar a vaca, você deve alimentá-la. A ambição de viver bem e próspero torna-se espiritualizada se o propósito for servir melhor ao próximo, podendo incluí-lo em sua prosperidade. Ao prestar um bom serviço, você certamente obterá bons retornos. E quando obtém bons retornos, pode melhorar o seu próprio padrão de vida e fazer ainda mais pelos outros. É assim que funciona a lei divina. Você está vivendo diretamente pelo poder de Deus e não pela prosperidade humana. Você pode argumentar que, a menos que tenha emprego, você pode comer. Tudo bem, mas mesmo se eu colocar uma abundância de comida e dinheiro diante de você e de repente o seu coração falhar, de que vai adiantar essas coisas materiais? De nada. Foi somente Deus quem lhe deu a vida e o poder para trabalhar, crescer e realizar. Sua própria existência é uma manifestação da vontade dele. Então por que você não deveria depender diretamente dele? Você deve absolutamente se lembrar disso. Se surge uma necessidade, por exemplo, eu preciso me ocupar,
Mas nunca desejo nada ou empreendo em qualquer ação sem primeiro buscar a orientação de Deus. Pai, vou raciocinar, vou querer, vou agir, mas guia você a minha razão, vontade e atividade para a coisa certa que devo fazer. Então, todas as forças da realização trabalham comigo. Nas pequenas coisas, nas grandes coisas, eu tenho visto esse poder divino trabalhar. Eu estou trabalhando apenas para Deus. Deixei tudo por sua causa. Eu sou seu filho. Se você viver com a consciência de que é seu filho e que ele é o seu pai, e decidir fazer o seu melhor com uma determinação obstinada, então, apesar dos obstáculos e mesmo se você cometer erros, seu poder estará lá para te ajudar. Eu vivo por essa lei. Dessa forma, consegui adquirir a sede da Self-Realization Fellowship, embora não tivesse os meios materiais em mãos para fazer. E veja, mesmo nesse tempo de depressão, ainda compramos esse templo. Eu trabalhei a lei divina e esse templo é o resultado. A menos que você também viva por essa lei, você não pode conhecer o poder de qual estou falando. Se você puder passar por seus testes sorrindo, com fé em Deus, sem abrigar nenhuma dúvida, você verá como a lei de Deus funciona. Em São Francisco, eu tinha apenas $200 no banco e estava prestes a iniciar uma campanha de palestras. Eu não tinha dinheiro suficiente nem para começar. E muitas contas grandes tiveram que ser pagas. Então eu disse, Deus está comigo. Ele me deu esse problema e cuidará de mim. Eu estou fazendo a sua obra e eu sei que Ele vai me ajudar. Se o mundo inteiro te abandonar, mas você sabe que Ele está com você, sua lei fará maravilhas por você. Quando minha secretária veio até mim e disse a ele o quanto nós tínhamos no banco, ele literalmente desabou no chão. E eu disse, ei, levante-se. Ele estava tremendo. Vamos para a cadeia por não pagar essas contas. E eu disse, não, nós não vamos para a cadeia. Em 7 dias teremos todo o dinheiro que precisamos para a campanha. Ele era um rapaz duvidoso, mas eu tinha fé. Eu não precisava de dinheiro para ganho próprio, mas para divulgar a obra de Deus. Eu não tinha medo, mesmo pela enormidade dos meus problemas. O medo tem medo de mim. O que há para temer? Nada nessa vida deve lhe dar medo. Enfrente todos os seus problemas com fé em Deus e você vencerá. O Bhagavad Gita nos diz, com o coração absorto em mim e pela minha graça, você superará todos os impedimentos. Pense nisso. Certa vez eu estava andando em frente ao Palace Hotel, quando uma senhora idosa veio até mim e falou assim, posso falar com você? Trocamos algumas palavras e do nada ela disse, olha, eu tenho dinheiro para queimar, eu posso te ajudar? E eu respondi, eu não preciso do seu dinheiro, por que você deveria oferecer dinheiro para mim quando você nem me conhece? E ela respondeu, mas eu te conheço, eu ouvi tanto sobre você. E ali mesmo ela preencheu um cheque de $27 mil. Eu vi nisso a mão de Deus.
A maior vitória que eu tive foi em Fênix. Se todos pudessem sentir a graça de Deus como eu senti, eles saberiam, como eu, que nele eles já têm tudo. Eu estava orando e meditando profundamente porque tinha que atender a uma grande necessidade pela manhã e alguém havia falhado comigo. Minha oração não era por dinheiro, mas por liberdade. E eu disse à Mãe Divina: por que estou com tantos problemas? Por que tenho que enfrentar essa crise? E eu não parei por aí. Continuei meditando. Então rezei à Mãe: fala comigo. Se você me disser para fazer isso, eu vou deixar tudo para trás, vou sair da organização cantando o seu nome. Eu não preciso de nada além de você. Eu não peço nada por mim. Me teste. Se você quiser, nesse momento, eu deixo tudo em tua luz e vou embora. Quando a Mãe Divina viu o que eu quis dizer, eis o que ela respondeu: eu te libertei há muito tempo, mas porque pensa que não é livre, é por isso que não é livre. A dança da vida ou a dança da morte, saiba que vem de mim e, como tal, regozijem-se. O que mais você quer além de ter a mim? A partir desse dia eu encontrei a liberdade. Se você tem em sua consciência o desejo de agradar a Deus acima de tudo, Ele cuidará de você. O que mais você quer do que você ter a mim? Você vai se lembrar disso? Cada um de vocês. Não é muito para se lembrar. Se você meditar e orar sinceramente a Deus, você o encontrará. E Ele trará a você toda a prosperidade que você precisa. Use a lei da meditação. É a lei de todas as leis, pois ela traz a resposta do poder por trás de todo o poder. Eu sabia, quando a Mãe Divina falou essas palavras para mim, que tudo ficaria bem. A necessidade foi atendida e eu fui salvo de uma catástrofe. Esse poder funcionará para você como sempre funcionou para mim. Eu falo essas coisas, essas verdades de minhas próprias experiências. Não seria possível para mim falar sobre essas coisas se não tivesse demonstrado em minha própria vida. Eu vivo pela fé em Deus. Meu poder é Deus. Eu não acredito em nenhum outro poder. Conforme me concentro nesse poder, ele funciona através de mim. Eu tenho sido referido como um dos palestrantes de maior sucesso nesse país. Milhares foram ensinados por mim. Não que eu esteja orgulhoso de mim mesmo por causa disso. O meu sucesso é apenas porque eu acreditei unicamente no poder de Deus. Por fim, eu desisti de todo o trabalho de palestras públicas. Estou desistindo de tudo agora por Deus. Eu acho que cumpri essa parte do propósito da minha vida. E esse propósito é escolher almas da multidão e ajudá-las a conhecer a Deus. Eu encontrei essas almas por todo o país e eu os tenho treinado. Eu me movo pelo Espírito. Eu não penso em dinheiro, mas eu penso em servir a humanidade. E por causa disso, o Senhor abriu todos os canais para apoiar a minha existência e a existência desse trabalho. Eu desejo servi-lo. Isso é tudo.
É por isso que estou aqui. No minuto em que preciso de ajuda, ele está lá, do divino. Algum dinheiro era necessário para o Natal, e então o que acontece? Um aluno esses dias escreveu e disse: você tem um saldo de caixa no banco de Detroit, o que você vai querer fazer com isso? E eu disse: envie imediatamente. A minha necessidade foi atendida na hora certa. Esse poder de Deus está trabalhando com você também. Você verá que é assim. Se você tiver fé e souber que a prosperidade não vem de fontes materiais, mas vem de Deus. O Senhor não diz que você não precisa pensar por si mesmo, nem que não precisa tomar iniciativa. Você tem que fazer a sua parte. A questão é que se você se desligar da fonte por ações e desejos errados e por falta de fé e comunhão divina, você não vai poder receber a sua ajuda toda poderosa. Mas se você for guiado pela sintonia com Deus, Ele o ajudará a fazer a coisa certa e a evitar erros. A maneira de começar é pela meditação matinal e noturna, profunda e regular. Quanto mais você meditar, mais perceberá que existe algo por trás do reino da consciência comum, onde reina uma grande paz e felicidade. Pratique a presença dessa paz e felicidade, pois esta é a primeira prova do contato com Deus. É a realização consciente da verdade dentro de você. Isso é o que você precisa. É assim que se adora de verdade, pois podemos adorar apenas o que conhecemos. A maioria das pessoas adora a Deus como algo intangível. Mas quando você começar a adorá-lo como algo real, por meio da sua própria percepção interior, você vai sentir cada vez mais a sua presença, a presença do seu poder em toda a sua vida. Não importa o que mais você possa fazer, nada produzirá aquele contato com Deus que vem da meditação profunda. O esforço fervoroso para aumentar a paz interior e a felicidade nascidas da meditação é a única maneira de realizar a Deus. A hora de orar a Deus pedindo orientação é depois de você ter meditado e sentido aquela paz interior e alegria. É quando você faz o contato divino. Se você acha que tem uma necessidade, você pode colocá-la diante de Deus e perguntar se é uma oração legítima. Se você sente interiormente que sua necessidade é justa, então ore. Senhor, Tu sabe que esta é a minha necessidade. Vou raciocinar, vou ser criativo, eu vou fazer o que for necessário. Tudo o que peço é que você guie a minha vontade e habilidade criativa para a coisa certa que devo fazer. Seja justo com Deus. Talvez Ele tenha algo melhor para você do que aquilo pelo que você está orando. É fato que às vezes as suas orações e desejos mais fervorosos são os seus maiores inimigos. Converse sincera e justamente com Deus e deixe que Ele decida o que é certo para você. Se você for receptivo, Ele o conduzirá. Ele trabalhará com você. Mesmo que cometa erros, não tenha medo, tenha fé. Saiba que Deus está com você. Seja guiado em tudo por esse poder. Ele é infalível. Essa verdade é aplicável a qualquer um de nós. Pela prática da meditação cada vez mais profunda, você pode finalmente entrar no estado superconsciente de realização interior
e permanecer nele enquanto realiza no plano consciente todas as suas atividades cotidianas. Quando você aprender a trabalhar a partir do estado de superconsciência e a trabalhar com a divina felicidade interior, não importa o que você esteja fazendo, sentirá sempre com você a presença e o poder de Deus. A palavra feriado surgiu de duas palavras: dia santo. Um dia sagrado deve ser um momento para o pensamento introspectivo e para o homem nutrir as qualidades sagradas de sua alma. Um dos 10 mandamentos é: lembre-se do dia do sábado para o santificar. Um dia de descanso e renovação espiritual. Os cristãos observam o sábado no domingo, um dia para se aquecer sob a luz do sol da sabedoria. Os hindus reservam vários dias do ano para propósitos espirituais. Páscoa, Ação de Graças e Natal correspondem a alguns dos dias sagrados dos hindus. O festival Durga Puja é tão amplamente observado na Índia quanto o Natal no Ocidente. O homem é um ser espiritual e imaterial. Ele deve desenvolver-se espiritualmente pela disciplina interior e tornar-se materialmente eficiente, desenvolvendo suas faculdades de negócios. O homem primitivo mantinha todas as suas faculdades mentais ocupadas, satisfazendo as necessidades da vida material. Seu tempo era gasto caçando, comendo e dormindo. O homem moderno tenta cientificamente atender às atuais condições materiais de vida. O que o homem primitivo fazia sem um método, o homem moderno faz metodicamente. Esses métodos nos esforços do homem moderno para o sucesso material melhorou indiretamente as suas faculdades internas. Os mestres da Índia aconselham o desenvolvimento direto das faculdades interiores, como a força de vontade para combater a tentação, o sentimento de servir ao próximo e a intuição para a realização direta da verdade. Se ganhar dinheiro para garantir conforto material é necessário para o homem, então fazer felicidade é extremamente necessário. A posse de riquezas materiais sem paz interior é como morrer de sede tomando banho em um lago. As pessoas desejam coisas diferentes: dinheiro, fama, espiritualidade. Como resultado de hábitos iniciais e influências ambientais específicas. É por isso que as pessoas do Oriente e do Ocidente levam vidas unilaterais. O Oriente é geralmente mais inclinado espiritualmente e o Ocidente mais inclinado materialmente. Mas não podemos viver felizes apenas por doutrinas espirituais ou apenas por riquezas. Para trazer equilíbrio à vida dos homens do Oriente e do Ocidente, ambos devem adotar um método para desenvolver uma vida equilibrada. As pessoas em geral gastam 6 dias da semana ganhando dinheiro e até o 7º pensando nisso. Mas eles quase não gastam tempo em autodesenvolvimento. Uma das razões pelas quais o Ocidente tem tantos crimes, tantos assassinatos e roubos, apesar da sua civilização desenvolvida, é que as pessoas estão muito ocupadas garantindo as conformidades do conforto material e não têm tempo para refletir sobre o valor prático de seguir os princípios morais e espirituais. Se a pobreza material deve ser evitada, a pobreza espiritual deve ser abominada, pois o último é a causa subjacente de todo o sofrimento humano.
Um homem espiritual prático é um homem feliz. E somente um homem feliz é um homem bem-sucedido. 100% de prosperidade material entre os habitantes de uma cidade não vai impedir os assassinatos e crimes. Seguir os princípios universais de serviço mútuo, cooperação espontânea, amor pela vida espiritual e disciplinar os desejos dos sentidos humanos é totalmente necessário para uma vida harmoniosa, feliz, saudável e próspera de qualquer comunidade. Alguns registros mostram anualmente que quase $1 bilhão são roubados por jovens de 15 a 30 anos. Temos a reportagem dos jornais de Nova York que 400 mil refeições a mais foram servidas nas prisões esse ano do que no ano passado. Por que tudo isso? Porque a atenção do homem comum ainda não está fixada nos problemas vitais da arte de viver. Por que não usar parte do dinheiro gasto para erguer e manter prisões, para criar escolas de como viver, que evitarão que as crianças no futuro se tornem criminosas? Os criminosos que pioraram nas prisões são soltos na sociedade saudável para espalhar ainda mais as bactérias do crime. A maioria das pessoas talvez dirá: eu estou muito ocupado com os meus negócios para pensar na arte de viver. Todos nós sabemos disso. Algum dia chegaremos a isso, mas o que nos interessa agora é o dinheiro. Mas a que propósito serviria o dinheiro se alguém conseguisse ganhar milhões à custa de um completo colapso nervoso e perda de equilíbrio e felicidade? Visto que Deus nos deu a fome e visto que temos um corpo físico para cuidar, devemos ter dinheiro e devemos gastá-lo honesta e cientificamente, atendendo às necessidades corretas de nossos semelhantes. A vida empresarial não precisa ser uma vida material. A ambição empresarial pode ser espiritualizada. Os negócios nada mais são do que servir os outros materialmente da melhor forma possível. As lojas que começam com a ideia de apenas ganhar dinheiro são prontamente reconhecidas como antros comerciais de se fazer dinheiro. Mas as lojas que se concentram em servir os clientes com os melhores artigos ao custo mínimo terão sucesso e também promoverão o desenvolvimento moral do mundo. Nunca esqueci a observação de um vendedor de uma grande loja, onde eu estava selecionando um sobretudo para mim. Ele chegou, me cumprimentou e me falou assim: eu não estou tentando apenas lhe vender algo, eu estou tentando descobrir exatamente o que você precisa. Ele não tentou me vender o sobretudo mais caro. Ele me mostrou um mais barato que me serviu exatamente em todos os sentidos. Eu tive o prazer de obter o que precisava a um preço razoável. E assim, ele garantiu em mim um cliente permanente para sua empresa. As pessoas devem espiritualizar suas ambições de negócios, começando com a ideia de atender às necessidades adequadas de seus semelhantes. O homem não deve apenas ganhar dinheiro servindo, mas sim obter algo para si mesmo em troca, mas também deve trabalhar para adquirir o dinheiro para usar na criação de instituições que servirão às necessidades públicas. Quando alguém ganha muito dinheiro e simultaneamente ajuda os seus trabalhadores e associados a se tornarem mais prósperos, e então usa a sua riqueza para ajudar os outros a se ajudarem, isso é uma ambição espiritualizante. Pais ricos que deixam muito dinheiro para os filhos
sufocam o desenvolvimento evolutivo do sucesso e da felicidade autocriados e conquistados por eles. Mesmo o homem inteligente deve exercer a ambição, ou ele faz injustiça a si mesmo por incapacitar suas faculdades. Ao ferir a si mesmo, ele dá um mau exemplo e assim impede o progresso da humanidade. É por isso que concordo com o senhor Henry Ford em ajudar as pessoas a se ajudarem, e não em caridade humilhante e criadura de escravos. É somente tendo a missão e coroando-a com o ideal de serviço que as pessoas materialmente ambiciosas vão encontrar uma razão espiritual para ganhar dinheiro. Os povos orientais têm, via de regra, uma inclinação espiritual, levando a vida filosoficamente e cultivando uma tendência natural à contemplação. É claro que muitos orientais usaram o seu lazer para se entregar à preguiça em vez de trabalhar para a realização espiritual. Mas, no geral, eles têm uma percepção espiritual desperta. Nossos irmãos ocidentais dedicaram o seu tempo predominantemente ao desenvolvimento dos lados material e intelectual da vida. Mas, muitas vezes, eles estão ocupados demais, até mesmo para desfrutar dos frutos de seu trabalho, ou para conhecer o sabor da paz, do relaxamento e da bem-aventurança da meditação. Tornam-se escravos por compromissos menos importantes e se esquecem do seu compromisso mais elevado com a vida ideal e feliz do contato com Deus. Devido ao uso excessivo de máquinas, os ocidentais têm essa vantagem sobre os seus irmãos orientais. Eles podem usar o tempo assim economizado para avançar mais nos estudos mais profundos da vida. As atividades comerciais e o dinheiro se destinam ao conforto e aperfeiçoamento do homem. Ele não deve permitir que a ganância cega por eles roube a sua infelicidade e a realização de objetivos mais elevados. 6 dias e noites completos de existência mecânica e parte de um dia para o cultivo do eu interior não é um modo de vida equilibrado. A semana deve ser dedicada ao trabalho, diversão e cultura espiritual. 5 dias para ganhar dinheiro, 1 dia para descanso e diversão, e pelo menos 1 dia para introspecção e realização interior. No mundo ocidental, a vida é muito rápida. O Oriente tende a ir para o outro extremo. É preciso encontrar um equilíbrio. Todo homem deve ter algum tempo livre para se encontrar. 1 dia por semana, domingo, não é suficiente porque é seu único feriado e ele quer descansar. Está cansado demais para meditar. Com uma semana de trabalho de 5 dias, conforme proposto por Henry Ford, as pessoas poderiam usar a sexta-noite, sábado e domingo para fugir do ambiente barulhento da cidade e assim aumentar a sua longevidade. Um chefe de polícia de Chicago relatou um estudo que diz que a longevidade do homem poderia ser aumentada em 11 anos se os ruídos da cidade fossem cortados e o sistema nervoso do homem se acalmasse com isso. Quase todas as famílias da América podem comprar algum tipo de automóvel e com ele podem sair das cidades no fim de semana e se refrescar nos retiros pacíficos da natureza, vivendo a vida dupla de um eremita na floresta e um guerreiro na floresta, no campo de atividade mundana. Já que a sabedoria suprema, saber tudo o que pode ser conhecido pelo uso máximo da ração humana, é o
objetivo humano? Então por que não aprender a arte de viver corretamente? As pessoas perdem o equilíbrio e sofrem de loucura financeira e mania de negócios apenas porque nunca tiveram a oportunidade de cultivar hábitos de uma vida equilibrada. Não são nossos pensamentos passageiros ou ideias brilhantes, mas os nossos hábitos diários que controlam as nossas vidas. Existem alguns empresários muito conscienciosos que ganham milhões sem serem irregulares ou nervosos, mas há outros que ficam tão absortos em ganhar dinheiro que não conseguem pensar em mais nada e não acordam da sua obsessão até que algo terrível lhes aconteça, como uma doença ou a perda de toda a sua felicidade. Devemos começar com as crianças, assim como com os adultos. A mente plástica da criança pode ser moldada em qualquer forma com a cooperação de adultos reformados e autodisciplinados. Hábitos desejados podem ser facilmente criados em crianças, porque a vontade de realizar é em grande parte livre, exceto por algumas tendências inatas. Os adultos têm que lutar e expulsar velhos hábitos para alojar novos bons hábitos. Mas todos os hábitos, sejam em crianças, sejam em adultos, devem ser cultivados por meio da vontade espontânea. Ao educar as crianças em uma vida equilibrada ou em hábitos de prestar igual atenção ao ganho de dinheiro e à aquisição de felicidade espiritual, o tempo e o método de treinamento devem ser considerados. Muitos psicólogos dizem que os últimos períodos da vida são apenas repetições do treinamento recebido entre os 2 e os 10 ou 15 anos de idade. Os sermões espirituais inspiram as mentes das crianças a uma ação melhor. Mas isso é tudo. A disciplina prática real é necessária para torrar as sementes dos hábitos pré-natais de vidas passadas, alojadas nas mentes subconsciente e superconsciente. E isso só pode ser feito direcionando para dentro o poder cauterizador da eletricidade da concentração. As crianças devem ser criadas com a ambição espiritual de ganhar dinheiro apenas para servir. As crianças modernas são, em sua maioria, criadas em um ambiente errado, onde ganhar dinheiro é o objetivo. Então elas tentam ficar ricas rapidamente, mesmo pelo método do assalto. A razão deles argumenta que se ganhar dinheiro por qualquer meio é o objetivo, então por que os métodos de retenção não deveriam prevalecer? Está nas mãos dos adultos de hoje elevar os cidadãos de amanhã, educando as crianças para uma vida equilibrada. Enquanto os adultos permanecerem embriagados com uma vida material unilateral, as crianças seguirão esse exemplo e suas esperanças permanecerão insatisfeitas. Para salvar o futuro do mundo, salvando as crianças, o adulto moderno deve acordar e cultivar uma vida equilibrada de hábitos espirituais e materiais. Muitos chefes de empresa conseguem trabalhar apenas 5 dias por semana, das 9 da manhã às 3 da tarde. E geralmente tiram folga aos sábados e domingos. Eles têm um pouco de equilíbrio, mais vida familiar, mas eles passam a maior parte do seu tempo livre jogando golfe, dançando, indo ao cinema, em vez de dedicar algum tempo à cultura espiritual. Para levar uma vida equilibrada, os adultos devem se educar para perceber que as ambições dos negócios devem ser apenas para fazer a nós mesmos e aos outros
felizes. Sem esse ideal, a atividade comercial extenuante vai acabar produzindo nervosismo, falta de qualidade social, avareza, ganância e desrespeito por todos os bons princípios. Ao realizar o verdadeiro propósito da atividade comercial, servir para o benefício dos outros e de si mesmo, a vida pode ser realmente feliz. Eu acho que o senhor Henry Ford inaugurou uma nova era na espiritualização da vida empresarial, ao propor uma semana de trabalho de 5 dias. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Jesus queria que as pessoas tivessem os domingos como o dia do filho ou o dia da sabedoria, para cultivar o conhecimento da alma. Mas quando as pessoas estão tão ocupadas a semana toda, elas querem os domingos para relaxamento e diversão, em vez de entregá-los a Deus e à introspecção. Os clérigos e padres que se opõem a ter filmes e diversões aos domingos devem simpatizar e cooperar com um plano de Henry Ford. O homem trabalhador poderia utilizar o sábado para relaxar, cuidar do jardim, divertir-se de forma saudável. E então ele se sentiria livre e feliz em usar o domingo total e exclusivamente para assistir aos serviços religiosos, para autodisciplina espiritual através da prática das técnicas de concentração, meditação, para alcançar a paz interior e a comunhão com Deus. Eu conheço muitos homens de negócios proeminentes e inteligentes que no fundo do coração estão descontentes e anseiam por Deus e sabedoria, mas são irremediavelmente levados por seus hábitos de trabalho e por muitos compromissos sociais. Seu maior envolvimento com Deus, a verdade, estudos superiores e mais vida doméstica é sacrificado para ganhar dinheiro ou socialização inútil. É extremamente necessário que os patriotas do mundo real, amantes da verdade, cooperem para tornar o sábado um dia de diversão e relaxamento, e o domingo um dia exclusivamente para cultivar hábitos de meditação, associação com boas pessoas, bons princípios e o bem maior, Deus, bem-aventurança interior.